Olá, alunos, tudo bem com vocês? Mais uma semana, graças a Deus. Hoje nós vamos finalizar o nosso segundo bimestre, artrópodes e equinodermos. Então, nós vamos ver esses dois últimos grupos do nosso bimestre. Vamos começar falando dos artrópodes. Quem são eles? São os animais que apresentam o exoesqueleto e apêndices articulados. Depois eu vou explicar melhor sobre o que vem a ser um exoesqueleto, tá ok? Então, começando a falar sobre as suas características gerais, são animais que têm patas articuladas, uma locomoção eficiente com a captura de alimentos e defesa. Então, nós temos um grupo bastante diversificado, né? Até um dos mais diversificados, inclusive os insetos superam. Que nós temos as classes, eu vou falar para vocês as classes do filo artrópode. Então, o filo artrópode, ele compreende desde os pequenos insetinhos até os maiores. Então, por exemplo, a gente tem aranha, mosca, grilos. A gente tem uma infinidade aí de animais desse filo que eu vou apresentar para vocês. Desde assim, de insetinhos bem pequenininhos até, vamos colocar aí um artrópode grande, uma lagosta, por exemplo, um caranguejo, tá? Então, são animais, como eu falei, são os mais abundantes no planeta, são os mais. Tem artrópodes aquáticos, terrestres, de grande variedade de formas, assimetria bilateral, já expliquei para vocês o que é isso, ou seja, se a gente for fazer um corte, imaginário num artrópode, num desses animais aí, por exemplo, apenas dois lados vão ser iguais, tá? Diferentemente se eu for cortar ele e dividir em 4, por exemplo. As metades, as partes, elas não vão ser todas iguais, tá? Então, agora vamos falar sobre o que vem a ser o exoesqueleto. O exoesqueleto, ele é impermeável e resistente, que é aquela camada que vai envolver como se fosse um cobertor que envolve o corpo desses animais, que ela é super impermeável e resistente, ou seja, não passa água, dá aquela resistência, porque é feito de quitina e cálcio, são substâncias altamente resistentes. Por exemplo, nossa unha, ela contém camada de proteínas, e vai conferir uma resistência semelhante. Então, qual a importância desse exoesqueleto? Revestimento e proteção. Evita com que o animal ele sofra desidratação. O que é desidratação? Que ele não perca muita água, que não fique igual a gente. Se a gente ficar muito tempo sem beber água, se a gente ficar exposto ao sol, sem beber, sem comer, o que vai acontecer? A gente vai ficar desidratado. O nosso corpo, ele vai perdendo líquido. Então, o exoesqueleto, que é, por exemplo, como na cigarra, como vocês estão vendo nessa imagem no lado direito, que está ocorrendo aí a muda de uma cigarra. Eu já vi uma muda de uma cigarra, que elas trocam de roupa, elas passam por um processo de muda, que a gente chama de equidise. Tá? Como se fosse mesmo uma metamorfose, elas passam por essa transformação e que elas trocam de pele, Alguns dos artrópodes fazem isso. Então, aquela capinha que fica chamada de exúvia, Como vocês estão vendo aí no lado direito, que fica, parece que é uma cigarra, mas ali é só a capinha dela, ali é o exoesqueleto dela que foi trocado, tá? À medida que ela vai crescendo, ela passa por esse processo. Bom, então, como eu já havia falado, ocorre o processo de equidise, que é a muda, que é a troca do exoesqueleto para permitir o crescimento do artrópode. Então, aí tem um gráficozinho mostrando o período de crescimento pós-muda, o tempo de desenvolvimento, pelo tamanho do corpo. Bom, o sistema digestório, ele é completo, são animais que possuem boca e ânus. Tem aqueles que são carnívoros, os herbívoros. A digestão extracelular extracorpórea, ou seja, ocorre
fora da célula e pode ocorrer também fora do corpo do animal. O sistema circulatório aberto, tá? Não possui o coração, por exemplo, o sistema circulatório como o nosso, né, que é duplo e fechado, ele circula por veias, artérias. Então, o sangue ele é incolor, não transporta gases. O sistema respiratório, ele pode ser branquial ou traqueal. Vou explicar para vocês. Então, assim, o grilo, a gente tem como exemplo aí de respiração aí, ele expirando e inspirando, né, o oxigênio, liberando o gás carbônico, ocorrendo aí através da traqueia. Sistema excretor, que é o sistema que vai eliminar toxinas, substâncias que não necessitam do corpo ali. Então, é diferente, né, entre as classes. Vou explicar para vocês cada classe. Sistema nervoso ganglionar, ou seja, é uma rede de gânglios nervosos distribuídos por todo o corpo. Tem olhos, pelos sensitivos que vão perceber o ambiente por onde eles estão, né, com as anteninhas, né, os pelos eles vão dar essa noção da temperatura, se tem presa por perto, né, predador. Bom, como é a reprodução? Reprodução sexuada, tá? Em animais dioicos, ou seja, existe a fêmea e existe o macho. A fecundação é interna, ou seja, a introdução do órgão copulador. Desenvolvimento, ele pode ser direto ou indireto. Vou mostrar para vocês. Então, ou seja, o que vem a significar esse desenvolvimento direto ou indireto? Com relação à metamorfose. A metamorfose, ela pode ser completa ou incompleta. Então, a fecundação interna, vocês já sabem, é um encontro dos gametas masculino e feminino dentro do corpo ali do animal, da fêmea, a introdução do órgão copulador do macho na fêmea. A metamorfose são modificações que ocorrem durante a transformação de jovem em adulto. Então, o indivíduo ele vai passando, o animal ele vai passando os seus estágios conforme ele vai se desenvolvendo, ou seja, vão ocorrendo as transformações. Lembra da lagarta? Tá? Por exemplo, eu vou falar primeiro da metamorfose incompleta. É incompleto, o nome já diz. É aquela que o organismo vai passar pelas fases de ninfa antes de se tornar adulto, tá? Então, é o caso, por exemplo, aí de um grilo, tá? Como vocês estão vendo na imagem. Então, o que acontece? Nessa, um indivíduo, o organismo, ele vai ter sempre aquela morfologia, né? Aquele estágio mesmo de ninfa, antes de se tornar adulto. Então, ele vai ter o mesmo formatozinho, né? Praticamente vai ser igual até ele se tornar adulto. Só vai mudar mais assim o tamanho, como vocês estão vendo. Diferentemente da metamorfose completa, em que é aquela em que o organismo ele passa pelas fases de larva e pupa, que é o casulo, antes de se tornar adulto. Então, percebam que há uma diferença. Antes de se tornar adulta, ela vai passar por estágios, fases diferentes, ao contrário da incompleta. Da incompleta, ela vai sempre, ela vai passar pelas fases de ninfa. Vai ser sempre ninfa até tornar adulto. Ninfa é aquela fase jovenzinha. E na metamorfose completa, vai ter as fases de larva e pupa, que vão ser diferentes, como vocês estão vendo nas imagens. Então, deixa eu colocar aqui a escovinha. Então, aqui, ó, a gente tem aqui a fase da larva. Olha aqui, peraí. Essa aqui é a fase da pupa, tá? É um casulozinho, né? Aqui, ó, um casulozinho antes de se tornar adulto, tá ok? Até se tornar borboletinha. Então, vamos à classificação. A gente classifica os artrópodes, o filo artrópode, com critérios
de divisão do corpo, número de apêndices, tá? Então, quantas patas, antenas. Então, sobre a divisão do corpo. Então, a gente tem essas classes: aracnida, quilópoda, crustácea, diplópoda, insecta, tá ok? Então, são os aracnídeos, quilópodes, crustáceos, diplópodes. Eu vou mostrar cada um desses. São representados por esses animais, mas a gente vai ver mais um pouquinho. Então, a aranha, que é da classe aracnídea, como vocês estavam falando. A gente tem a lacraia, enfim, vamos ver. Então, a primeira classe insecta, dos insetos. É o grupo mais diversificado, podem possuir asas, tem um aparelho bucal variado, ou seja, um aparelho bucal ele é específico para cada tipo de alimentação. Vou dar um exemplo rápido: o mosquito. O mosquito, ele não suga o sangue, ele não é hematófago, o inseto hematófago, então ele tem que ter um aparelho bucal voltado com um formato para picar e sugar. Então, ele é compridinho, o aparelho bucal, não sei se vai mostrar aqui, não, vai mostrar não. Então, ele é picador, sugador, que é o aparelho dele bucal. Aí tem, por exemplo, um gafanhoto, um grilo, que tem um aparelho cortador, que ele vai comer as folhinhas, que é diferente já do mosquito, tá? A borboleta é lambedor, que ela vai lá sugar um néctar, que é um outro aparelho bucal. O aparelho bucal, gente, é como se fosse mesmo a boquinha deles, tá? Então, como é feita a divisão do corpo desses animais? Então, eles possuem cabeça, tórax e abdômen, tudo bem divididinho, para dizer que é daquela classe insecta, que são os insetos. O número de patas são 3 pares de patas. E as antenas, 1 par de antenas, tudo bem? Onde está mostrando bem aqui. Deixa eu botar a escovinha. Ai. Aqui, ó. Tá mostrando cabeça, tórax e abdômen, tá vendo? Cabeça, tórax e abdômen. 3 pares de patas e 1 par de antenas. Seguindo. Classe crustácea, que são os crustáceos. Eles podem ser aquáticos e terrestres. Possuem um exoesqueleto de cálcio. Então, a gente tem aí caranguejo, siri, lagosta, camarão, tá? A divisão do corpo como é? Dividido em céfalo-tórax e abdômen, ou seja, o tórax e a cabeça são fundidos, por isso que são chamados de cefalotórax. Percebam que a cabeça e o tórax, eles são fundidos, não são bem divididinhos, como no caso dos insetos, tá? Camarão, tá ok? E número de patas são 5 patas, 5 pares de patas. Antenas, 2 pares de antenas. Classe aracnida, tá? Ou os aracnídeos. São terrestres, possuem estruturas chamadas pedipalpos. Pedipalpos, eles são especiais na parte sensorial para perceber e sentir o ambiente. E auxiliam também na manipulação, né, da presa. Possuem quelíceras também, para a captura das suas presas. Então, aqui nessa região estão os pedipalpos. Não dá para mostrar muito bem. E também estão as suas quelíceras, que são essas pinças, sabe? Para ajudar a capturar. E quem são os representantes? Escorpiões, carrapatos, aranhas, tá ok? Piolhos, pulgas. Então, a divisão do corpo desses animais é feita em cefalotórax e abdômen também. A cabeça fundida com o tórax e o abdômen. Tem 4 pares de patas e não tem antena, tá? Classe quilópoda. Classe quilópoda é aquela classe onde o quilópoda vem de 1000 patas, 1000 pés. São carnívoros e predadores, possuem veneno. No caso da lacraia, né? Das lacraias, por exemplo. Divisão do corpo, então, assim, varia de tamanho. Tem lacraias que são gigantes. Divisão do corpo, cabeça e abdômen. Só tem cabeça e abdômen.
Número de patas, um par por cada segmento. Então, como eles têm muitas patas, então é uma para cada segmento, ó. Cada aqui tem um segmento. Bastante, tá? Antenas, um par de longas antenas. Agora a classe Diplópoda. Eles são herbívoros, enrolam-se sob ameaça. É o caso dos famosos gangolos, né? Que quando a gente pisa, né, faz aquele crack e solta um líquido e a gente sente aquele odor forte. O corpo deles é dividido em cabeça e abdômen também. Número de patas já são 2 pares por segmento, por isso são chamados de diplópoda, vem de dois pares por cada segmento. Antenas, um par, são antenas curtas. Bom, agora a gente vai falar sobre o grupo, né, dos equinodermos, tá? Já é um outro filo, tá? Pra gente finalizar. Então, quem são os equinodermos? São animais marinhos que apresentam espinhos na pele. Equino vem de espinhos, tá? Então, são exclusivamente marinhos, espinhos na pele, para defesa e proteção. Aí, nessa foto, é a foto de um ouriço do mar. Então, possuem o endoesqueleto, não é exoesqueleto igual aos artrópodes, é endoesqueleto, porque o endoesqueleto, ele compõe já a parte mais interna do corpo do animal, tá? Calcário, ou seja, feito de carbonato de cálcio, tá? Simetria é pentarradial, possuem tecidos pentarradial, porque se a gente for partir eles ao meio, né, em várias partes, a gente percebe que eles têm vários lados iguais, como o caso da estrela do mar. Se a gente dividir, a gente vai ver que esse lado é igual a esse lado é igual a esse é igual, sabe? Todos os lados eles vão ser iguais. Esses 4 lados iguais. Então, vamos lá. Podem ser carnívoros ou herbívoros, porque se alimentam de pequenos animais, até mesmo algas. O sistema digestório ele é completo. Esses cachorros aqui não param de falar. Então, de latir. Então, o sistema digestório ele é completo, tem digestão extracorpórea, ou seja, ocorre fora ali do corpo. Possui uma estrutura chamada de lanterna de Aristóteles, que é o caso aí, né, desses animais. É o nome dado ao aparelho bucal dos ouriços, como vocês estão vendo aqui, ó. Aqui é a lanterna de Aristóteles, tá? Eles têm um sistema ambulacrário, que é por onde vai circular ali a água, e também é voltado para locomoção, que tem muitos, como se fossem mesmo cíliozinhos, que no caso da estrela do mar a gente acha até que elas não andam, né? Esses pontinhos ajudam na sua locomoção. E dentro desse sistema aí ambulacrário vai circular um líquido incolor, que também vai excretar, ou seja, colocar para fora certas substâncias. Então aqui eles possuem um canal circular, por onde entra a água e sai. Tem uma placa chamada placa madrepórica. A respiração é branquial, ou seja, ocorre através de brânquias, não tem pulmões igual a gente, por exemplo. A reprodução sexuada. Sexuada, gente, vou relembrar vocês, tem a união dos sexos, tá? Então, eles são dioicos, macho e fêmea. A fecundação é externa, ou seja, não ocorre dentro do corpo do animal. Não tem um aparelho copulador que vai lá introduzir no corpo do animal. Desenvolvimento indireto, ou seja, as larvas, né, os gametas vão ser liberados na água e vão ser fecundados ali na água mesmo, tá? E tem reprodução assexuada, que não ocorre com a união dos gametas, ou seja, ocorre por regeneração. Mecanismo de defesa, tá? E de fuga. Então, por exemplo, se a gente cortar um braço de uma estrela do mar, ela vai regenerar aquele bracinho dela, tá? E de uma partezinha ela vai se regenerando em outras e outras e outras.
como vocês estão vendo aí nessa imagem, tá ok? E é um mecanismo mesmo de defesa, de nascer um novo. Então, por exemplo, vamos dizer que um predador vai lá atacar a estrela do mar. Às vezes é preferível que perca pelo menos um braço do que o corpo inteiro, né? Então, essa classe é a primeira classe asteroide, que são a classe das estrelas do mar, tá? O nome é bem propício, tem vários tipos, várias formas, cores e tamanhos de estrelas do mar. Geralmente tem 5 braços. Classe equinoide, que são os ouriços do mar e as bolachas da praia. Para quem nunca viu, né, sobre esses animais, podem procurar na internet, no YouTube, que tem falando sobre eles. Então, aqui a gente mostrar. Aqui são os ouriços e aqui é a bolacha da praia, tá? Então, eles são fixas e móveis. Ou seja, as bolachas, elas são levadas na coluna d'água ali do mar. Os ouriços, eles andam bem devagarzinho, igual a estrela do mar. Classe Ophiuroidea, que são as serpentes do mar. Ela tem um formatozinho ali mesmo, lembrando uma medusa, né? Então, geralmente com 5 braços longos. São chamadas de serpentes do mar. E a classe Holoturoide, que são os pepinos do mar. Eles vivem enterrados na areia, corpo comprido. Eles comem e defecam pela boca. Tem vários tipos também de pepino. Tá ok? E agora, vocês vão fazer os exercícios das páginas 74 a 76. Então é isso. Em breve vou fazer uma aula prática com vocês, online mesmo. Tá ok? Então, um beijo. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.